As vendas em 2022, no período da Páscoa, no comércio da região metropolitana de Campinas, devem atingir 300,2 milhões de reais, que representam um aumento de 8,01% em comparação ao mesmo período de 2021. Apesar do número parecer promissor, segundo o economista Laerte Martins, os dados eram para ser ainda melhores se o conflito entre Rússia e Ucrânia não influenciasse no Brasil. Com a entrada disso aí, nas análises que nós tínhamos feito no início, que estavam bastante positivas, elas começaram a mexer com essa perspectiva, tá certo? Então, eu gostaria só de colocar o seguinte: como a gente fez a análise no início, a perspectiva era de que a economia, essa Páscoa, chegaria a crescer aí em torno de quase 15%, acima, 14%, aliás, acima da Páscoa do ano passado, que foi uma Páscoa difícil também. Tá? Mas, como entrou esse fator aí para complicar, né, a perspectiva, essa briga belicosa entre a Rússia e a Ucrânia, ela também afetou a perspectiva, de tal forma que os fatores econômicos, então, ficaram muito mais ajustados. Segundo Laerte, com a inflação subindo, poder de compra cada vez mais baixo e os empregos sofrendo impactos, o cenário sofreu algumas mudanças. Então, de tal forma, aquela perspectiva que a gente tinha de que com a pandemia no final, sem o impacto da guerra, vamos chamar assim, né, da perspectiva da guerra, nós passamos então a rever isso aí. Ou seja, a economia, só com o aspecto da pandemia ter influenciado, a perspectiva dava um crescimento previsto de 14%. E, na prática, com a influência dessa reviravolta nos aspectos econômicos, isso trouxe pela metade isso aí. Então, ela vai crescendo um pouco, mas ela vai crescendo bem menos do que a gente imaginava, né? A contratação de mão de obra temporária será maior este ano em comparação ao ano passado, mesmo com as baixas expectativas. É uma perspectiva de uma contratação relativamente pequena, né? Tomando como base a perspectiva do ano anterior. Então, nós estávamos imaginando que aqui na região e em Campinas, nós teríamos aí um nível, tivemos no ano passado uma perspectiva muito baixa de 306 contratações. É um número baixíssimo, né? Porque era praticamente zero. E agora, dado essa função, esse número a gente está estimando que ele vai chegar em 675. Então, dá uma ideia de que vai haver um crescimento de 120%, mas é que o número era muito pequeno, era muito baixo. Então, eu diria para você que a perspectiva este ano da contratação do temporário, ela foi modificada tendo em função os aspectos negativos os aspectos positivos da pandemia, mas o grande aspecto negativo da possível reviravolta aí da guerra, que realmente vai afetar de uma forma, já está afetando de uma forma negativa a atividade econômica. Para esta Páscoa, a redução dos efeitos da pandemia, principalmente pela vacinação em massa da população, promete pelo menos vendas mais positivas comparando aos 2 últimos anos. Do outro lado, você tem uma perspectiva de que as vendas também poderão crescer este ano aqui em torno de uns 8%. O ano passado, por exemplo, as vendas foram de 278 milhões. Né? Este ano, apesar de tudo isso, ela vai crescer os 8%. Nós imaginamos que ela vai crescer os 8%. Portanto, é possível que o comércio tenha um faturamento um pouco melhor do que o ano passado, talvez em torno de 300 milhões. O que motiva um pouco mais, né? Mas o que a gente está
querendo mostrar é que esse número ele estava realmente para ser um número bastante positivo, mas não acabou acontecendo. Apesar dos números pouco animadores, o e-commerce deve se sair bem. A previsão é que a evolução deste ano seja melhor do que em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano o faturamento deve ficar em 68 milhões de reais, enquanto 2021 ficou com 57 milhões. Para você ter uma ideia, a expectativa é que o e-commerce, pela difusão que está acontecendo, ele deve, nessa Páscoa, ele deve ter um crescimento de 20% a mais do que teve na Páscoa passada, tá certo? Então, o ticket médio das vendas do e-commerce, né? Ele está sendo imaginado hoje em 441. O que quer dizer? 441 volume de consultas, né? Que somando dá um valor médio, né, de 441. Então, a expectativa é que esse valor médio ele vai subir quase 20% em função da dinamização do e-commerce, né, que todo mundo está fazendo hoje. Os próprios comerciantes que não vendiam, eles estão se mobilizando e indo a conquistar mais esse mercado,